Você já parou para pensar na quantidade de energia que gasta tentando se explicar para pessoas que nunca estiveram realmente interessadas em compreendê-lo? Pense bem. Quantas horas, conversas ou até mesmo etapas inteiras da sua vida foram dedicadas a justificar suas ambições, a defender suas escolhas ou a aguardar a aprovação de alguém para seguir o que o seu coração já sabia que era seu? Cada instante que você dedica a tentar convencer alguém do seu valor é um momento perdido que poderia estar usando para se tornar a pessoa que você foi feito para ser. Chegou a hora de fato, direcionar o seu foco para si mesmo, pois tudo muda no instante em que você para de buscar permissão externa e começa a agir por conta própria. O sucesso verdadeiro não vem de discursos convincentes ou de as pessoas finalmente o entenderem. Ele se inicia com o trabalho silencioso e constante, mesmo quando ninguém está olhando, principalmente quando não há aplausos. A realidade é que a maioria das pessoas não fracassa por falta de talento ou potencial, mas sim por se distrair. Elas deixam que o barulho do mundo sufoque a clareza de sua voz interior. Ficam presas a ilusões das redes sociais, comparando a sua trajetória com versões editadas da vida de outros. Hesitam quando são julgadas, paralisam quando são incompreendidas e, no fim, sentem-se estagnadas. Isso não acontece pela falta de progresso, mas porque a sua energia foi fragmentada em inúmeras direções que não as beneficiavam. O poder da autenticidade silenciosa. Mas há uma mudança de paradigma. No momento em que você elimina a necessidade de dar explicações, quando para de buscar aprovação e se concentra apenas no que é genuinamente importante, você se torna uma força que ninguém pode ignorar. Você percebe que o sucesso não é algo barulhento. Ele é gestado nas manhãs silenciosas, construído em compromissos que você faz a si mesmo e consolidado por meio de um esforço não celebrado. Ele reside naquelas horas tranquilas em que o mundo dorme e você escolhe se levantar, não por obrigação, mas por estar comprometido com aquilo que está construindo. Você não precisa de uma multidão ou de aplausos. O que você precisa é de dedicação. O que você precisa é da disciplina para continuar agindo muito depois que a motivação inicial se esvaiu. Quando você começa a escolher o crescimento em vez do conforto, a disciplina em vez da distração, e o progresso em vez da aprovação, algo se transforma. Não apenas ao seu redor, mas dentro de você. De repente, as decisões ficam mais claras. As oportunidades parecem encontrá-lo, em vez de você ter que persegui-las. A confiança começa a florescer, não por curtidas ou elogios, mas pelas provas que você mesmo criou ao honrar a sua própria palavra. É aí que reside a verdadeira confiança, na ação, na evidência, no registro inegável da sua própria persistência. Protegendo sua energia e seu foco. Por que tantas pessoas se sentem vazias, mesmo quando a vida parece estar bem? Por que nos sentimos esgotados, mesmo sem enfrentar grandes catástrofes? Porque as nossas mentes são frequentemente sequestradas. Elas não estão concentradas no que realmente importa. Em vez disso, ficam girando em torno de opiniões irrelevantes, fofocas sem sentido ou comparações infinitas. Você acorda e a primeira coisa que pega é o celular. Antes mesmo de hidratar o seu corpo, você já entregou a sua atenção a comentários de desconhecidos, notícias sensacionalistas e resumos editados da vida alheia. Esse ato sutil entrega o controle do seu dia a tudo e a todos, e depois nos perguntamos por que sentimos que a vida está acontecendo conosco em vez de ser moldada por nós. A verdade é que a maior parte da nossa energia não se perde de forma óbvia. Ela vaza silenciosamente das pequenas coisas que não gerenciamos. O começo da verdadeira mudança não exige um ato grandioso. Ele se inicia com uma única e intencional decisão de focar em si mesmo. O foco não é egoísta, é a forma mais elevada de autoestima. É a recusa em trocar a paz futura por aprovação momentânea. Quando você para de correr atrás da aprovação dos outros e começa a se ancorar em seu próprio propósito, você não sente mais a necessidade de se explicar, de reagir ou de se apresentar. As pessoas sempre vão falar, deixe que falem. A sua reação não é mais necessária porque você compreende que cada reação cede o seu controle emocional a outra pessoa. Você simplesmente superou essa troca. A transformação não está em impressionar os outros. Está em se apoiar quando mais ninguém o faz. Quando você para de buscar elogios e começa a operar com base nos seus próprios padrões, você se liberta. Livre para errar, livre para crescer, livre para construir algo autêntico sem precisar de um único aplauso. E nessa liberdade, você desperta a sua versão mais poderosa, aquela que é dona do seu caminho, de cada passo desordenado dele, e que não mais espera por incentivo externo para dar o próximo passo. A revolução dos pequenos atos. Até mesmo os atos mais simples, como 10 minutos de leitura focada,
um momento de meditação em silêncio ou a escolha de recusar um convite superficial, não são pequenos. Eles são declarações. Cada um constrói o alicerce de uma nova vida, não criada pelo mundo, mas por você. Olhe ao redor. Quantas pessoas vivem de acordo com o seu potencial real? Muito poucas. Não porque lhes faltem sonhos, mas porque estão ocupadas demais tentando ser aceitas pelos outros. Sacrificam o seu próprio caminho pela aprovação dos pais, pelo reconhecimento do chefe ou pela validação nas redes sociais. Algumas são assombradas por versões antigas de si mesmas e nunca se dão permissão para evoluir. Mas não você. Você está saindo desse ciclo. Você não está fazendo promessas, está construindo resultados. Não está falando da sua transformação, está vivendo-a de forma discreta e constante, com a convicção de que, se você permanecer alinhado, o mundo se ajustará. Uma árvore não grita que está crescendo. Ela simplesmente se estende em direção à luz todos os dias, e um dia sua força se torna inegável. Esse é o poder da persistência. O caminho do alto foco não é fácil. Ele o força a confrontar a verdade por trás de cada desculpa que você já se deu: não tenho tempo, não estou pronto, estou esperando o momento certo. Mas quando você elimina essas desculpas, descobre a verdade. Nunca se tratou de tempo ou de prontidão, mas de medo. E quando você enfrenta esse medo, percebe que ele não tem o controle sobre você que um dia você acreditou que tinha. Você não precisa que os outros acreditem em você primeiro. Você só precisa da coragem para começar. Comece de forma imperfeita. Comece em silêncio. Comece sem alarde. Cada tentação a que você resiste, cada escolha consciente que você faz, cada pequeno passo que dá, é assim que a transformação se acumula. Não em ondas, mas em gotas. Confiança vinda da disciplina. O foco não é um estado de ânimo temporário, é um hábito cultivado. É o ato repetido e consistente de escolher o que está alinhado com você em vez do que o distrai. É a maneira como você reorganiza a sua rotina, não como uma série de reações impulsivas, mas como uma sequência intencional de ações significativas. E a partir desse lugar, a confiança deixa de ser uma sensação que você persegue. Ela se torna algo que você conquista por meio da repetição, do cumprimento de suas promessas, de fazer o que você disse que faria, mesmo quando ninguém está vendo. Quando você age dessa forma, não busca mais aprovação. Os seus resultados falam por si. A sua presença se transforma. A sua energia se torna inconfundível, com o tempo, o mundo se ajusta. Ao focar em si mesmo, você faz uma descoberta surpreendente: o seu esgotamento nunca veio do trabalho duro. Ele veio da sua energia dispersa. Cada discussão desnecessária, cada explicação equivocada, cada reação emocional a algo irrelevante, é para onde a sua energia foi. Não para um esforço produtivo, mas para um desgaste sem propósito. Enquanto você não eliminar esses vazamentos, continuará se esforçando sem sair do lugar e se perguntará por que não está progredindo. Não é que você não esteja trabalhando, é que você está trabalhando sem clareza. Quando você compreende isso, tudo muda. Começa a perceber que nem tudo merece uma resposta, nem todo comentário exige uma réplica, nem toda conversa vale o seu tempo. Isso é maturidade. Isso é controle. Isso é força. O silêncio não é passividade, é poder. É a escolha consciente de proteger a sua energia, de manter-se firme, de optar pela presença em vez da reação. Proteger a sua energia não significa se isolar, mas sim ser seletivo. Significa ter a coragem de se afastar de ambientes que poluem o seu espírito, de relacionamentos que não o elevam mais e de padrões de pensamento que o puxam para trás. Quando você faz isso de forma consistente, você não apenas protege a sua versão atual, mas cria espaço para que a sua versão futura surja, uma versão construída com clareza, e não com caos, com propósito, e não com pressão. A escolha de viver com propósito. A transformação começa no interior. Não no que você conquista, mas em como você pensa e no que permite ocupar a sua mente. A maioria de nós permite que os pensamentos sejam moldados por padrões, por notícias, por tendências e por críticas. Mas você tem mais controle do que imagina. A sua mente é uma lente que amplia o que você foca. Se você focar na falta, sentirá escassez. Se focar na comparação, sentirá inferioridade. Mas se focar no seu progresso, nos passos que dá a cada dia, sentirá poder. Sentirá impulso. Começará a confiar em si mesmo novamente. O cérebro não distingue a imaginação da realidade. Ele acredita no que você lhe diz repetidamente. E quando os seus pensamentos mudam, o seu comportamento segue. Você pode reprogramar a sua mente através de escolhas simples e constantes.
Limite o que o esgota. Escolha o que o nutre. Comece cada dia com alguns momentos de clareza. Por que sou grato? O que estou construindo hoje? Que pequena promessa vou cumprir para mim mesmo? Esses podem parecer atos insignificantes, mas, quando repetidos, eles se tornam a fundação da paz interior, uma fortaleza construída tijolo por tijolo. Quando a sua mente deixa de ser um campo de batalha, ela se transforma em um jardim, um lugar onde o crescimento não é forçado, é inevitável. O seu mundo exterior não pode prosperar se o seu mundo interior estiver em desordem. Por mais fortes que sejam seus objetivos ou detalhados que sejam seus planos, se o seu ambiente, mental e físico, estiver cheio de bagunça, causou conflitos não resolvidos, o progresso se torna uma luta. Você não pode esperar ter disciplina quando o seu entorno ecoa constantemente a procrastinação. Você não consegue construir impulso se estiver emocionalmente preso a relacionamentos que o esgotam, a conversas que exigem que você justifique o seu valor ou a ambientes onde a sua presença é mais questionada do que valorizada. O fim da necessidade de validação. Muito da resistência que você sente diariamente não é porque você é incapaz, mas porque a sua energia está constantemente sendo direcionada para gerenciar coisas que deveriam ter sido deixadas para trás há muito tempo. Observe o ambiente em que você passa a maior parte do tempo. Analise as conversas que você continua mantendo, os sons que permite entrar em seus ouvidos, as pessoas que têm acesso ilimitado à sua paz. Cada um desses elementos desempenha um papel na formação dos seus pensamentos, na direção das suas ações e na definição de se você avança ou permanece estagnado. E quando você começa a fazer escolhas diferentes, a remover, a limpar, a redefinir, o seu mundo exterior começa a refletir o alinhamento que você está criando em seu interior. O respeito não é algo que você exige do mundo. É algo que você ensina o mundo a lhe oferecer, pela forma como você trata a si mesmo. Quando você decide permanecer em ambientes que sabotam o seu crescimento, em relacionamentos que sufocam o seu espírito ou em estilos de vida que contradizem os seus valores mais elevados, você está, silenciosamente, enviando uma mensagem de que os seus limites são negociáveis, que o seu tempo é dispensável, que o seu futuro pode ser adiado. No entanto, no instante em que você se dispõe a perder o que não mais o serve, você ganha tudo o que o servirá. Não se prenda a uma pessoa apenas por medo de ser incompreendido. Não continue com um estilo de vida só porque é familiar. Não permaneça no caos só porque aprendeu a tolerá-lo. A autoestima não se manifesta por meio de discursos ou afirmações, mas por decisões, escolhas silenciosas, firmes e claras que declaram, sem dizer uma palavra, eu sou importante. Ao fazer isso de forma mais consistente, você perceberá que o mundo começa a responder da mesma forma. As oportunidades se alinham, os relacionamentos evoluem, e acima de tudo, a sua própria percepção de si mesmo se torna inabalável. Não porque os outros a validam, mas porque você o faz. A raiz da sua confiança nunca virá de quantos grandes feitos você acumula. Ela virá de quantas pequenas disciplinas você domina. Cada vez que você escolhe não rolar a tela do celular sem rumo, não participar de fofocas, não dizer sim quando a sua alma diz não, você fortalece o seu alicerce interno. Você para de buscar motivação externa e começa a gerá-la de dentro. Você não acorda esperando sentir-se inspirado, você acorda sabendo que a clareza vem da ação, e a ação é uma escolha. Essa é a revolução silenciosa do poder pessoal. Quando você para de esperar e começa a criar. E nessa mudança, você descobre que cada manhã tem o potencial de ser um recomeço, um novo início, uma renovação consciente dos seus padrões e das suas intenções. Não uma baseada em pressão ou publicidade, mas enraizada na compreensão silenciosa de que a sua vida, a cada dia, é um voto lançado a favor da pessoa que você está se tornando. Crescimento invisível e inevitável. Existe uma fase de crescimento que ninguém pode pular, o período invisível em que você age em total solitude. Sem incentivo, sem reconhecimento, sem aplausos, apenas você com as suas decisões, os seus padrões, as suas reflexões. É aqui, nesse trecho invisível de disciplina, que a sua identidade é reescrita por completo. Este é o verdadeiro teste, o campo de prova, não para os outros, mas para você mesmo. Você consegue continuar agindo quando ninguém o vê? Consegue manter os seus valores quando ninguém o lembra de fazê-lo? Consegue permanecer firme quando não há ninguém por perto para reforçar a sua decisão? Se a resposta for sim, então você está na fase mais poderosa da sua transformação. Porque quando você aprende a se mover sem precisar de combustível externo, o seu motor se torna ilimitado. Quando você para de precisar de lembretes, torna-se imparável. Essa consistência silenciosa, essa integridade na solidão,
é o alicerce de toda mudança duradoura. É o solo sagrado onde o barulho desaparece, o ego se dissolve e a verdade finalmente emerge. Vivemos em uma época em que a visibilidade é confundida com valor, onde falar alto é interpretado como confiança e onde se exibir é confundido com ter substância. Mas a realidade é que aqueles que causam um impacto mais profundo são, frequentemente, os que trabalham em silêncio, agindo com intenção sem anunciar cada passo, permitindo que os seus resultados, e não a sua retórica, falem por si. Você não precisa anunciar seus objetivos em todas as plataformas para estar comprometido com eles. Não precisa postar o seu progresso para que ele seja real. Não precisa divulgar a sua transformação para que ela seja significativa. Porque quando você vive com profundidade, presença e integridade, as pessoas vão sentir isso. Talvez não de imediato, mas com o tempo, a sua presença se tornará inegável. Ela falará mais alto do que qualquer coisa que você possa dizer. Irradiará dos seus olhos, da sua energia, da sua calma. Você não precisará provar nada a si mesmo, pois tudo na sua forma de agir deixará claro, você já não é mais quem costumava ser. A liberdade da autoconfiança. O crescimento, quando é real, raramente é glorioso. Ele é cru, incômodo e cheio de resistência. Mas o que o torna sagrado é o fato de que você persiste, mesmo assim. Não por aplausos, nem por aprovação, mas porque algo dentro de você se recusa a desistir. Porque você respeita demais a sua versão futura para abandonar a jornada no meio do caminho. Ninguém mais saberá a quantas distrações você disse não, em quantas noites você manteve a disciplina enquanto outros se divertiam, ou em quantos momentos você foi tentado a desistir, mas não o fez. Mas você sabe. E esse conhecimento, essa contabilidade particular das suas escolhas, é o que constrói a verdadeira confiança. Uma confiança que não se baseia na aparência ou em aplausos, mas em provas. A prova de que você é confiável. A prova de que você cumpre a sua palavra. A prova de que você não se trai, mesmo quando ninguém está olhando. Esse tipo de autoconfiança não pode ser dado ou herdado. Ele deve ser construído, uma decisão de cada vez. A disciplina não é sobre rigidez ou punição. É sobre integridade. É o ato de honrar o que você disse que faria, especialmente quando não sente mais vontade. É aparecer não porque as condições são perfeitas, mas porque você assumiu o compromisso de se tornar alguém que cumpre o que promete. É dizer não por ser duro, mas por ser claro. E essa clareza, com o tempo, se transforma em paz. Torna-se ordem. Torna-se a estrutura silenciosa por trás de toda a vida bem-sucedida. Você não dependerá mais apenas da força de vontade, porque a disciplina se torna um instinto. Ela se incorpora à sua essência. E a partir desse ponto, a persistência deixa de parecer um esforço. Ela se torna um alinhamento. Como se você estivesse finalmente fluindo com a vida, e não lutando contra ela. O novo começo está no agora. Lembre-se, nunca haverá um momento perfeito para começar. Ninguém vai lhe entregar um mapa pronto. Ninguém virá salvá-lo. A responsabilidade é e sempre foi sua. Isso pode parecer assustador, mas é também a maior libertação, pois se você é o único responsável, então você também é o único com o poder. O poder de recomeçar, de reconstruir, de escolher novamente. E você pode fazer isso hoje. Não em uma mudança dramática, mas em um único passo silencioso e focado. É só disso que você precisa. Uma nova escolha, um pequeno ato de alinhamento. E se você fizer isso por tempo suficiente, ele se tornará quem você é. Não através do alarde ou da pressão, mas através da presença. Então, abandone a necessidade de convencer os outros de que você está crescendo. Deixe de lado a pressão de ter que explicar por que está mudando. Liberte-se da urgência de ser compreendido. Em vez disso, canalize essa energia para a ação, no trabalho invisível, não celebrado e sem filtros de se tornar quem você realmente é. Porque o mundo pode questionar o seu silêncio, mas nunca será capaz de ignorar os seus resultados. Deixe que eles se perguntem. Deixe que duvidem. Deixe que falem. Você apenas continue construindo, em silêncio, com paciência e de forma incansável. E eventualmente, quando a sua presença mudar, quando a sua vida se transformar, quando tudo o que você imaginou se tornar visível, ninguém pedirá uma explicação, porque a sua transformação será tão evidente que não precisará de uma. Existe um ponto decisivo na jornada de cada pessoa em que o desejo de evoluir finalmente supera o conforto de permanecer igual. Não é algo barulhento ou cerimonial. Não vem com um anúncio ou em um momento ideal. Ele chega discretamente, muitas vezes na solidão. Em um momento em que você está consigo mesmo e percebe que não pode mais viver aquém do seu potencial.
Esse momento não pede permissão nem espera por aplausos. Ele simplesmente o impulsiona a começar. Não porque o mundo está observando, mas porque você está. É aqui que a mudança mais profunda acontece. Não na performance do sucesso, mas na promessa particular que você faz a si mesmo de não mais se trair. Quando você ultrapassa esse limite, o trabalho não se torna mais fácil, mas se torna mais claro. Você deixa de precisar de permissão para agir, de esperar pelo humor certo para se mover e de buscar motivação externa, porque as razões para continuar já estão enraizadas em seu interior. Você começa a construir, não a partir do medo ou da pressão, mas da responsabilidade, a convicção inabalável de que, se você deseja se tornar a pessoa que foi feito para ser, deve começar agora. E deve começar com você. É uma ilusão pensar que a motivação é algo que esperamos. Uma faísca que surge quando as estrelas se alinham e a vida está perfeita. Na verdade, é a ação que alimenta a motivação, e não o contrário. Você não precisa se sentir pronto para iniciar. Não precisa se sentir inspirado para manter a disciplina. O que você precisa é de uma decisão clara e intransigente de agir, independentemente de como se sinta. A partir dessa decisão, você constrói o impulso. Você age uma vez. Faz o trabalho uma vez e depois de novo, e de novo. E o que começou como um esforço se torna gradualmente um ritmo. O que parecia uma luta se torna o seu padrão. Com o tempo, você não precisa de lembretes. Você construiu um estilo de vida ancorado nos seus valores, e não nas suas emoções. Você não busca aprovação, porque a sua direção já não depende dela. Você não persegue o ritmo de ninguém, porque definiu o seu próprio. É dentro dessa estrutura, construída com consistência, integridade e repetição silenciosa, que a sua verdadeira força se forma. A disciplina, quando mantida ao longo do tempo, se torna algo muito maior do que a mera força de vontade. Ela se transforma em um modo de ser, uma bússola interna e silenciosa que guia as suas escolhas, o seu foco, os seus padrões. Você não debate se vai fazer o trabalho. Você simplesmente o faz. Não por obrigação, mas porque não consegue imaginar viver de outra forma. Você percebe o valor de cada pequeno ato, não porque ele pareça monumental no momento, mas porque entende o efeito acumulado da intenção repetida. Ler uma página, praticar uma habilidade, proteger a sua paz por mais um dia. Pode parecer insignificante, mas são esses os tijolos que constroem a vida que você diz que quer. A maioria das pessoas nunca chega a essa percepção porque está presa à ilusão de que a mudança precisa ser dramática. Mas as transformações mais profundas acontecem de forma gradual, imperceptível, no silêncio das suas escolhas diárias. Quando você começa a viver a partir dessa compreensão, você se liberta do caos dos extremos. Você não precisa mais se esgotar tentando dar grandes saltos. Você só precisa continuar caminhando com clareza, um passo intencional de cada vez. Sua vida, sua criação. E, ao caminhar, algo belo começa a se desdobrar. O barulho que antes o distraía começa a silenciar. As opiniões que antes o abalavam perdem a força. As comparações que antes geravam insegurança agora provocam compaixão, pois você enxerga os outros não como concorrentes, mas como companheiros de jornada. Alguns à frente, outros atrás, todos tentando descobrir o seu caminho. Você não precisa mais correr porque entende que a vida não é uma competição, mas uma criação. A sua criação. Você para de perguntar sou tão bom quanto eles, e começa a perguntar estou sendo fiel a mim mesmo. Essa mudança transforma tudo. Você começa a planejar os seus dias em torno do significado, e não da medição. Define o sucesso não por números ou reconhecimento, mas por alinhamento, o quão suas ações correspondem aos seus valores. E quando essa se torna a sua métrica, a vida parece diferente. Mais calma, mais autêntica, mais completa. Viver dessa forma exige coragem. Não aquela coragem ruidosa e heroica, mas a coragem silenciosa e constante. A coragem de dizer não ao que parece fácil, mas não leva a lugar nenhum. A coragem de se afastar de caminhos que antes o definiam, mas que já não o representam. A coragem de ser incompreendido, de ser visto como diferente, de ser questionado e duvidado, e ainda assim, escolher permanecer fiel à sua verdade. Esse é o tipo de força que não pode ser fingida. É retida. Ela irradia de pessoas que não precisam mais defender as suas escolhas, porque a vida delas já o faz. É a força de quem não se deixa levar por todas as direções, mas age com intenção e clareza, mesmo que isso signifique caminhar sozinho. E, sim, muitas vezes significará caminhar sozinho, pois a maioria das pessoas não está pronta para o tipo de liberdade que vem com a total responsabilidade.
Elas preferem o conforto da conformidade, a ilusão de segurança que vem de fazer o que os outros esperam. Mas você, se chegou até aqui, não é como a maioria. Você está escolhendo o caminho mais difícil, o caminho mais verdadeiro, aquele que leva não apenas ao sucesso exterior, mas à paz interior. Em um mundo obcecado por reconhecimento, há um imenso poder em permanecer no anonimato. Quando você não precisa ser notado para se sentir valioso, você acessa um poder diferente, um que está profundamente enraizado na autoestima. Você começa a viver não para provar algo, mas para se expressar. Não fala para impressionar, mas para contribuir. Não age para ser visto, mas para ser sincero. E, ao fazer isso, você descobre o paradoxo da presença. Quanto menos você tenta ser notado, mais a sua energia começa a falar por você. As pessoas podem não o entender a princípio. Podem até confundir o seu foco silencioso com passividade ou desinteresse. Mas, com o tempo, elas perceberão.